Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para deixar uma pequena mensagem para a meditação de todos vocês. E o texto que nós leremos é apenas um versículo, é Marcos capítulo 9, versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essas palavras de Marcos capítulo 9, versículo 24, partiram de um pai que tinha um filho possuído por um demônio que atormentava esse menino severamente. Sem dúvida, este homem havia procurado diversas alternativas, sem contudo receber alívio. E o texto que nós acabamos de ler, primeiramente ele procura os discípulos de Jesus, mas os discípulos também não puderam ajudá-lo. E esse versículo, essa fala desse homem, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, foi direcionada a Jesus. Agora ele está frente a frente com Jesus. Aí Jesus ordena-lhe que ele traga o menino. E quando ele se aproximou do menino, e Jesus falou assim: tudo é possível aquele que crê. Ele diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Observem que há um lamento pela sua incredulidade. Há não só um lamento, mas uma verdadeira confissão da sua falta de fé, da sua incredulidade. A Bíblia NVI, a Nova Versão Internacional, ela traduz esse versículo de uma forma muito interessante. Ele diz: ajude-me a vencer a minha incredulidade. Nós sabemos pela palavra de Deus que a ausência de fé, a falta de fé, a incredulidade desagrada a Deus, porque a palavra de Deus lá em Hebreus 11, versículo 6 diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós também sabemos que a incredulidade, a falta de fé, nos priva das bênçãos de Deus. O povo de Israel foi condenado, foi castigado por Deus a peregrinar pelo deserto durante 40 anos, por causa da sua rebelião, mas também por causa da sua falta de fé. Observem que a falta de fé priva indivíduos, priva famílias, priva nações e também priva cidades das bênçãos de Deus. Porque lá em Mateus capítulo 13, 58, diz o texto bíblico que Jesus não pôde fazer muitos milagres na cidade de Nazaré. Observa que a cidade na qual ele fora criado por causa da incredulidade dos nazarenos. Jesus também repreende a falta de fé dos discípulos, lá em Marcos 4:40, quando ele diz, os discípulos estão enfrentando uma tempestade e eles, desesperados, acordam Jesus, pedindo socorro, e Jesus fala a eles: por que sois tímidos? Por que não tendes fé? É uma repreensão de Jesus. Jesus também repreende Pedro, né? Quando Pedro submerge, quando Pedro afunda e grita: socorre-me, Jesus. Jesus o repreende: homem de pequena fé, por que duvidaste? E Jesus também repreende Tomé, lá em João 20, 27. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Então, diante dessas colocações, que a incredulidade, a falta de fé, desagrada a Deus, nos priva das bênçãos de Deus e nos leva a sermos repreendidos por Deus, como que Jesus atende a esse pai? Por que Jesus está diante de um homem que confessa a sua incredulidade, a sua falta de fé, e mesmo assim Jesus o abençoa? Bom, eu quero dizer para você que a sua pequena fé, a sua falta de fé, a sua incredulidade, ou mesmo quando a sua fé estiver vacilante, Deus irá atendê-lo, né? A sua falta de fé, a sua incredulidade não lhe prejudicará, desculpem, contanto que ela seja sincera e verdadeira. É melhor ter uma pequena fé num grande Deus do que ter uma grande fé fingida. Sua pequena fé não o impedirá de ir a Jesus, porque Jesus Cristo nessa matéria, ele pode te ajudar como ninguém. Aí surge a pergunta: por que Jesus atendeu a esse pai? Por que Jesus, mesmo diante de um homem incrédulo, Jesus o restaura e liberta o seu filho? Eu quero dizer para você que Hebreus 10, 22 está escrito assim: aproximemo-nos com sincero coração.
É na sinceridade de coração que Deus nos ouve. Deus ama um coração sincero. Deus ama oração honesta, sincera e verdadeira. Nossas orações precisam estar permeadas de honestidade, de sinceridade e de verdade. Quando eu e você nos propomos a orar, a primeira atitude que Deus espera de nós é que a nossa oração seja sincera, seja honesta e seja verdadeira. Portanto, seguindo ao exemplo desse pai, que teve o seu filho liberto, curado por Jesus, mesmo na sua falta de fé, mesmo na sua incredulidade, se a sua fé hoje está pequena, vacilante, ou até mesmo você sondando seu coração vê que a sua fé é inexistente, dirija-se ao Senhor e diga: Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Senhor, ajude-me na minha incredulidade. E Deus socorrerá você e abençoará você, mesmo com a sua pequena e insignificante fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.